90 dias tomando tirzepatide e eu estava achando que eu estava fazendo tudo certinho, mas na realidade eu estava tomando errado as doses. E aí eu entendi tudo. Eu não estava tomando 2,5 miligramas, eu estava tomando 1,25 miligramas. Gente, isso é metade da dose inicial e durante semanas eu tomei 0,25 miligramas. E o que é mais surreal é que mesmo assim eu tive resultado e eu tenho um scan aqui que pode provar para vocês os resultados que eu tive mesmo tomando a dosagem errada por tanto tempo. E eu me pergunto, e se eu tivesse tomado a dose certa desde o início, como eu estaria hoje? Para quem não me conhece, oi, eu sou a Glauci, eu moro em Massachusetts, nos Estados Unidos, e aqui no canal eu conto um pouquinho sobre a minha vida real aqui de imigrante junto com a minha família, e também estou compartilhando esse meu processo de emagrecimento com tirzepatide, que é o princípio ativo do Mounjaro. Eu já fiz alguns vídeos aqui, se eu não me engano acho que foram 2 ou 3 vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram saber como foi esse processo lá desde o início, o que eu estava fazendo, vou deixar o link aqui para vocês assistirem e se atualizarem sobre esse assunto. Mas o vídeo de hoje é referente a 90 dias tomando tirzepatide, que eu descobri que eu estava tomando da forma errada. Então eu nem planejava contar isso para vocês, mas eu acho que é interessante as outras pessoas saberem deste pequeno detalhe que ninguém conta. E lembrando, isso aqui é a minha experiência pessoal, tá? Não é conselho médico, faz o seu acompanhamento com seu médico, mas o que eu vou te contar hoje aqui, né, te mostrar hoje, é algo que eu precisava ter sabido antes, muito antes. Bom, deixa eu te explicar o que aconteceu, porque não é uma história simples, mas é importante que você entenda, principalmente se você usa o tirzepatide composto, que vem em seringa, não a caneta. A clínica me passou a prescrição de 2,5 miligramas, que é a dose inicial, né, que é a padrão. Aí quando chegou o frasco e a seringa, e eu fui marcar a dose, e é aqui onde eu errei. Cada laboratório pode trabalhar com uma concentração diferente. O meu frasco tinha uma concentração X, o que eu precisava puxar na seringa para ter 2,5 miligramas de verdade era um volume maior do que eu estava puxando. Só que eu não sabia disso. Eu estava olhando para o número da seringa e pensando que estava certo, mas não estava. Eu estava tomando 1,25 miligramas, metade da dose prescrita, metade. E olha, eu não tô aqui colocando culpa em ninguém aqui, tá? Eu também precisava ter perguntado mais, mas é exatamente por isso que eu tô aqui contando, porque provavelmente tem mais gente passando por isso sem saber. E graças a Deus a clínica percebeu esse erro e a gente já tomou as medidas cabíveis para corrigir esse pequeno detalhe neste processo. E sabe o que me deixou ainda mais confusa? Mesmo tomando a metade, eu achei que o remédio simplesmente funcionava diferente em mim, que eu era menos sensível, porque realmente eu não sentia muito os efeitos que as pessoas descrevem. A fome não sumiu do jeito dramático que via nos relatos. E eu fiquei meses achando que era só o meu organismo. Não era o meu organismo, era a dose. E se você usa a versão composta também, vá lá conferir na sua clínica a concentração do seu frasco. Quantos miligramas por ml e daí confirma se tá puxando o volume certo. Esse é o detalhe que ninguém fala, mas que muda tudo. Me fala aqui nos comentários se você já sabia disso, porque eu não sabia. Segundo ponto que eu preciso falar, a água. E aqui vou ser honesta do jeito que eu sei ser. Todo mundo fala, bebe muita água. Eu sei que preciso, só que gente, eu tenho dificuldade real de beber água. Não é preguiça, é que eu simplesmente não sinto sede. O dia passa e quando eu vou ver, eu tomei pouca coisa. Com tirzepatide, isso é ainda mais importante, porque o remédio pode dar constipação, pode dar náuseas e a hidratação ajuda a controlar isso. Então, quando eu fico com pouca água no sistema, eu sinto, o meu corpo avisa. Eu ainda não resolvi isso 100%, vou ser honesta, e eu tô tentando estratégias, deixar a garrafa na minha frente, colocar alarme no celular, misturar com algo, né, alguma coisa para ficar mais fácil de tomar. Mas é um trabalho em andamento, não é um erro que eu resolvi, é um desafio que eu ainda estou enfrentando. E se você também tem essa dificuldade, me fala, porque eu quero saber se tem alguma estratégia que funciona para você. Mas agora, os resultados. E esse é o momento que eu mais queria chegar, porque olha, eu poderia ficar aqui falando do peso da balança e de medidas, mas o que eu tenho aqui é melhor. Eu fiz um scan no primeiro dia, né, na clínica, e agora eu repeti com 90 dias esse exame. Esse exame do scan, ele mede
a composição corporal e ele dá uma pontuação de saúde geral. É uma análise bem completa que vai muito além do número da balança. No meu primeiro scan, minha saúde geral estava 50 de 100, na metade. E olha, quando eu vi aquilo, não foi fácil, mas foi real. No scan, depois de 90 dias com tirzepatide, mesmo tentando tomar a metade da dose por boa parte desse tempo, a minha pontuação foi para 78 de 100. Subiu 28 pontos. Gente, 28 pontos. E aí eu fico pensando, e se eu tivesse tomado a dose certa desde o começo? Onde eu estaria hoje? Mas aí eu paro e falo, não vou ficar nessa. O resultado é real, a evolução é real e graças a Deus o meu corpo respondeu mesmo com todas as falhas que eu cometi no processo. E agora que eu tô corrigindo a tendência, é só melhorar. Então o que eu levo desses 90 dias? Número 1, se você usa tirzepatide composto, vá confirmar a concentração do seu frasco com a clínica. Pergunta quantos miligramas por ml tem o seu frasco. Daí você calcula quanto precisa puxar na seringa para a dose certa. Não presuma, pergunte. Eu não perguntei e passei meses tomando metade. Número 2, se você, assim como eu, sente que o remédio não tá fazendo muito efeito, pode ser isso, pode ser a dose. Antes de concluir que o remédio não funciona em você, confere se tá tomando a quantidade certa. Número 3, a água. Se você consegue beber, ótimo. Se tem dificuldade como eu, não ignore. Tenta estratégia, alarme, garrafa na frente, o que for. O corpo agradece. E o número 4, faz exames. Não fique só na balança. A balança diria uma coisa e o esquema mostrou outra. De 50 para 78 de saúde, isso é o que é importante na verdade. Se você tá nessa jornada comigo, me segue aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar documentando, agora com a dose certa. Daí, vai ser interessante ver como o resultado muda daqui pra frente, né? E se você conhece alguém que usa o tirzepatide composto, manda esse vídeo, porque esse detalhe da concentração, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E pode ser exatamente o que tá impedindo o resultado de alguém. Eu quero saber de vocês. Você usa tirzepatide? Se você já sabia dessa questão da concentração na seringa, ou você também ficou na dúvida agora? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos. 90 dias, metade da dose e mesmo assim 78 de saúde. Imagina daqui pra frente. Beijo, fica com Deus e até a próxima semana. Beijo. Fui!